Márcio Diego, fala Márcio. Muitíssimo boa tarde, Mário Flávio, Paulo Roberto e a todos os ouvintes. Grande Márcio. Aqui do conteúdo na Rádio Cidade, na Cidade FM. A polêmica que se cria são em situações aí em cima do esporte, como sempre. Tem a Série A2 também que criou polêmicas. Primeiro, parabéns pelo dia do corintiano. Hoje é dia do torcedor corintiano. Pensei que o Corinthians estaria depois que o melhor. Treinador, que era a cara de Wellington Lacerda, saiu, já tem gente chegando, né? Abemos técnico, né? Tá aí ainda, Paulo. Tá naquela, vamos dizer assim, afinando ali os papéis, mas eu creio que hoje certo, né? que tá quase tudo certo. Olha, vamos começar pelo futebol de Caruaru. Sim. Duas equipes na Série A2 desse ano. Porto e Caruaru City. Márcio. Caruaru City, que se envolveu naquela polêmica ano passado, da questão dos pontos, recorreu, foi pra lá, foi pra cá, mas acabou, vamos dizer assim, entrando ali com essa questão aí recebendo a vaga aí do Flamengo de Arco Verde. O Flamengo de Arco Verde é mais uma prova, né, Márcio? De que nem sempre uma SAF é um bom negócio. Foi o primeiro clube aqui de Pernambuco a virar uma SAF e já deu errado. É aquela coisa, Mário. Eu penso assim, a SAF, se ela for bem feita e ela for bem aproveitada, ela cabe na questão administrativa. Mas dentro de campo, se os jogadores, se o técnico, se a comissão completa não desenvolver um bom futebol e não chegar com resultados, não adianta de nada. Você consegue até colocar as finanças em dia, dependendo da administração. Você consegue dar aquela organizada, você consegue até capitalizar o time melhor. Mas isso não é, vamos dizer assim, a fórmula mágica de chegar a bons resultados dentro de campo. Exemplos que temos aqui também o Vasco, como outros que, tipo assim, tem a SAF, às vezes até dá uma organizada aparentemente, não fica aquela bagunça de você jogar para o próximo presidente, mas dentro de campo depende muito ali da desenvoltura do time. Agora o Caruaru City, eu acho que ele tem uma ambição diferente do Porto, na minha opinião. Porque, veja, o Adelmo Soares chegou hoje. Lembra do Adelmo Soares, Paulo? Lembro sim. Técnico, experiente, hoje. Foi treinador aqui do Central também, né? Do Porto também, de vários clubes aí. O Adelmo Soares, a identificação dele é maior com o Isso, Porto. o Adelmo Soares chegou hoje, lá no Ninho do Gavião. Vai comandar o Porto Nordestinho. É um campeonato que vai ter semana que vem, sub-17, sub-15. O Porto vai, inclusive. Certo. Nosso Raí vai jogar pelo Sub-15 e ele chegou para comandar e já vai ficar para a Série A2. Mas a conversa que eu vi lá é o seguinte: quem vai jogar a Série A2 é o Sub-17 do Porto. Ele vai trazer aí 4 ou 5 jogadores para um goleiro, tal, um zagueiro assim, e um centroavante, né? São os 3 alicerces, mas vai apostar na base. Já o Caruaru City deve ter mais nomes e experiência, mas para mim o favorito é o América SAF. Isso, o América tem aí, vamos dizer assim, grandes nomes que ele consegue trazer ali. Tem até um jogador que foi, vamos dizer assim, emprestado ao Náutico. Tem situações, o Porto a gente já conhece, o modus operandi do Porto é de revelação. É de fazer aquele catálogo ali de jogadores que o clube revelou e, claro, trazer ali aquela vantagem financeira que os administradores do Porto sempre conseguem ali. Foi aqui, acho que um dos grandes reveladores de bons jogadores que tiveram nomes até na seleção brasileira. E é esse, para mim, o modus operandi do Porto. Já o Caruaru City, eu vejo ele numa forma de ele tentar se firmar dentro do futebol de Caruaru e prospectar aí na questão estadual também, aí, vamos dizer assim, com o andar do campeonato. Paulo e Márcio, desde 1960, quando o Central subiu, voltou a disputar o Campeonato Pernambucano, porque assim, o Central entrou em 36, aí ele tem uma confusão com a federação e ele se afasta. Aí ele volta em 1960. Desde 1960, lá pra cá, veja, vocês que são bons de matemática, dá quantos anos? 60, 70 e 85 anos. Então não, 80 não, 65 anos. Não, são 1960 são 40, 65 anos. Isso. Mais 65 anos, pronto. Então são 65 anos que Caruaru nunca deixou de ter um representante na primeira divisão. E esse quando ano o Central caiu, o Porto estava. E quando o Central caiu dessa última vez, quem estava era o Caruaru City. Aí depois o Caruaru City caiu, o Central voltou. E o Porto estava também. E se Porto ou Caruaru City não subirem, o ano que vem, a gente vai, depois de 65 anos, a gente não vai ter um representante de Caruaru na primeira divisão. Rapaz, E assim, Mário, o que eu vejo é complicado. E nesse ano, o que complicou mais o Central é que o Central, pelos valores que ele, vamos dizer assim, empregou ali no seu elenco, era o que todo mundo dizia assim, não, agora o Central pelo menos se manter
O pessoal falava até em brigar ali para estar entre o sexto. Mas o que aconteceu realmente ali foi um time apático, aquele time que você não viu reação nenhuma. Parece que os jogadores não compraram a briga do Central. Infelizmente o Central esse aí não está na elite pernambucana. Mas uma coisa boa é que assim, o Caruaru City está tendo a oportunidade de se reorganizar. E o Porto, né, ele sempre que ele aposta nesse tipo de projeto, acaba dando certo, né? E trazendo aí, revelando sempre jogadores. Lembrando que o Porto vendeu recentemente alguns atletas, o Bruninho para o Fortaleza. O Bruninho, todo jogo do Fortaleza, ele tá indo na reserva ali. Tá relacionado, né, Márcio? Relacionado. E assim, vai chegar o momento que ele vai, né, ter a oportunidade dele para jogar. E eu acho que ele entrando, ele não vai mais sair mais, porque é um jogador bom. Então o Enoch também tá lá em Portugal. Em Portugal. O Enoch foi em Goiás, foi vendido para o Goiás agora e fez a estreia dele esse fim de semana no Sub-20 do Goiás. E inclusive fez gol e tudo. Então assim, é sempre um jogador aqui, um jogador ali que está sendo vendido. O que muda esse ano é que só sobe um, né? Só sobe um. É por isso que para mim o América é o favorito. O América é o favorito. Veja, o América é o favorito porque tem a questão da SAF, um time organizado, e tem o Vitória de Vitória Santo Antão. Já faz 3 ou 4 anos que bate na trave e o prefeito Paulo Roberto está investindo nisso aí. Mas falando agora do nosso querido Leão da Praça da Bandeira. Rapaz. Um mês hoje que o Sport não vence. Sport, e pelo que, vamos dizer assim, foi falado com a diretoria do Sport ali, todo mundo esperava, a gente comentou aí que antes desse jogo que o Sport perdeu para o Corinthians, que pra gente era o final do Pepa, mas aí conversou ali com a diretoria, parece que ele gosta muito ali do Pepa, porque a torcida vem cobrando, né, Paulo? A questão ali, Márcio, é financeira. Rapaz, eu vi hoje, Carlos Dias disse aqui que é 9 milhões de reais a multa. 9 milhões. Olha, o cara que faz os contratos contra o esporte é bom, viu? Porque todos os contratos que nenhum favorece ao esporte. Toda situação favorece normalmente assim ao jogador. Um ou outro ali que o esporte se safa, com o Pedro que conseguiu trazer um retorno aí para o esporte, esse Lucas, o novo jogador aí do esporte, que foi aí campeão pela Sub-17 da Seleção Brasileira, também tem um bom valor, né, Paulo? Isso. Mas assim, normalmente esses jogadores que vêm assim, que às vezes são jogadores vem pra quebrar. São jogadores que às vezes assim, nem tão em alta, vêm para o esporte, Márcio, e acaba... Eu creio que esse deve ser o trunfo do esporte, quando eles pelejam com um jogador, feito a seleção tá pelejando com o Carlo Ancelotti. Sim. Aí o trunfo é uma multa exorbitante, porque o jogador vem, se fizer corpo mole, sabe que o time vai tirar. E falando nessa história de multa, desse negócio, saiu uma decisão de primeira instância a favor do Everton Felipe, né? Isso. Um milionário. Milionário. 4,6 milhões inicialmente, viu? Isso aí, esse valor é inicial. Ela pode chegar aí até 6 milhões, dependendo como ela correr. Ou seja, Márcio e Mário é uma boa aposentadoria pra ele, né? Já que ele parou de jogar futebol. Não, ele ali... Mas ele ganhou muito dinheiro, viu? Ganhou muito dinheiro, Mário? Ganhou. Veja, porque do esporte... Ele sai pelo Atlético Paraná. Ele sai a pedido de Diego Souza para o São Paulo. Pro São Paulo, Cruzeiro, Atlético Paraná e por fim aí passou Goiás, pelo retorno. E aí voltou pro esporte e acabou não dando certo. Foi quando teve essas... O problema é que fizeram uma cirurgia no tornozelo dele. Sim. E deixaram um algodão dentro. Complicou aí. Complicou bastante. Então... Algodão. Sim. Então, algodão, um negócio dentro. E acabou, lascou a carreira do jogador. Ele já estava jogando nada. E aí, essa história aí... na época, ele foi fazer em no médico particular, e aí descobriram, né, a grande bobagem que fizeram. O esporte complicou aí. Márcio, mais alguma notícia do esporte? Tem do esporte em si, a questão ali do jogo Sport Fortaleza. Que tinha certo, que é no sábado, né? Que era em comum acordo ali de que seria um jogo de uma torcida só. Mas aí tinha assinado a ata, tudo, os presidentes em si. E agora o Fortaleza voltou atrás e disse que quer a participação dela da torcida do Fortaleza. Então aí ficou essa polêmica aí. E eu creio que na volta também dos jogos, acho que permanece também, o Sport vai cobrar da parte dele. Vai ser o direito, né? Vai ser Rapidinho, o Náutico terá retorno aí do lateral Marcos Ítalo contra o CSA. Então, resolve muito, viu? Porque resolve, Arnaldo, né? Meu Jesus do céu. Lateral esquerdo, hein? Direito.
direito. Se Então- fosse um esquerdo, eu ia pedir pra vir pro esporte. que Arnaldo tá difícil. tá não difícil. sabe, não. É complicado. Mas o lateral esquerdo do Náutico jogava tranquilo no esporte ali, viu? Aquele Sim. Luiz Paulo. O esquerdo, Sim. né? Bom jogador, Jogava. aquele Luiz Paulo. Jogava, de certeza. Olha, Tita, Pra quem chegou, não tem. Tita. Um lateral esquerdo aqui. Chegou. Dá pra jogar. Chegou. Então é Rapaz, isso. arrumaram uma foto Sim. de Thiago Galhardo numa festa pra lá de Bagdá. Ele Já gosta, aqui né? em Pernambuco. Certo, mas só que é uma foto antiga, rapaz. É de, às vezes da querem farofa da EGQ. Eita, eu sei Não qual é. acompanho, não. Nunca fui, minha mulher não deixou, não. Foi? É. Ela não lembrava, né? Aí a galera, só o Thiago, esse rapaz, o cara tá se dedicando, tá treinando. É fogo, né? É complicado. Quando você Hoje tem é a dia fama, de final, viu? né? Hoje tem Final da de Copa quem? Verde. Copa Copa Verde. Verde é aquela Copa Pai Sandu e quem? Paysandu e Goiás. Primeiro jogo foi empate 0-0. A volta hoje é em Goiás. Goiás e Paysandu a partir das 7h30 da noite. Hoje tem Copa 9 horas, Libertadores bola rolando também, 9 viu? horas. O Pai Sandu é o lanterna da Série B, né? É. Não ganhou de ninguém. Olha, e tá em andamento agora a semifinal da Copa da Itália. Internacional contra o Milan. Primeiro jogo foi 0-0. Você sabe quanto tá esse jogo agora? Quanto? Esse jogo tá 3-0 pro Milan. Olha, hoje tem jogo aí da Dizia Copa Renan quando era Libertadores. pequeno, o Bila. O Milan. Copa Libertadores. O Botafogo vai enfrentar o Estudiantes fora de casa. Tem também Jogo aí duro. São Paulo contra o Libertad, Paraguai. E o Fortaleza, o Bucaramanga, da É. Colômbia. Pela Sul-Americana, tem o Atlético Mineiro enfrenta o Caracas, da Venezuela. E o Fluminense. o Vitória também enfrenta o Cerro Largo. O Fluminense joga, Paulo? União Espanhola. Pronto, Enfrenta o União Fluminense Espanhola. Então, isso aí- às 19 O horas. Renato Gaúcho vai poupar um bocado de jogador Tem aí jogos, pra esse é. jogo. É. Olha, e ontem, rapaz, o Internacional tava perdendo um jogo Que jogo, 3-0 e conseguiu Rapaz, Que jogo. a recuperação. é aquele quando jogo o cara ali quer que- ganhar mesmo. É o jogo que vale a pena você assistir. É aquele jogo com emoção. Olha, vamos ali. Literalmente falando. Vamos fazer aqui rapidinho um sorteio, né, de quem vai Eita. ganhar aqui o voucher do Rockball. Atenção. Quem ganhou foi o ouvinte Henrique. Olha aí. Pronto. Antônio Henrique, lá do bairro do Vassoural. Tá, então Top. ganhou aí o sorteio. Márcio, valeu, até amanhã. Valeu, Mário, Paulo, a todos os ouvintes. Um abraço, Olha, Márcio. vamos encerrar o programa de hoje ouvindo Gerry Adriane, que há 8 anos morreu com 70 anos. A gente ouve agora Indiferença, uma música muito bonita com ele, com Gerry Adriane. Até amanhã, tchau. Até amanhã.